bom dia, mulherada linda de Jesus. Seja bem-vinda a mais um Devocional Delas, o devocional onde a gente entrega as primícias para o nosso Deus, o único que é digno de toda honra e toda glória. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e vem participar com a gente no ao vivo pelo meu Instagram, @paulafernandaaranha. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar o nosso dia entregando as primícias para o nosso Deus. Bom dia, Denise, bom dia, Maria. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia. Vamos começar o nosso dia da melhor forma para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Aline. Bom dia, Cíntia. Bom dia. Vamos esperar uns minutinhos a mulherada entrar aqui pra gente começar. Vamos aguardar um pouquinho. Já manda essa live para pelo menos 5 mulheres. Já manda essa live para pelo menos 5 mulheres, para elas ouvirem essa palavra de Deus hoje. E vocês aqui que estão aqui, que tem Instagram, entrem no meu Instagram, compartilhem, depois vocês voltem, por favor, já compartilha. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, para a glória de Deus, aleluia, que graça, que bênção, que coração grato que eu estou. Esse é o nosso primeiro devocional depois do nosso encontro, que eu conheci o rostinho de vocês pessoalmente, quanta gratidão eu tô sentindo. Quantas coisas o Senhor fez e falou conosco naquele encontro. Foi um dia todo de culto ao Senhor, de ação de graças ao Senhor, com mulheres sedentas da palavra de Deus, sedentas da presença do Pai. Como foi grandioso, né? Esse nosso primeiro encontro, e eu sei que é o primeiro de muitos, né? Eu sei que o Senhor tem mais para nós aí. Não será mais só anualmente, eu sei que o Senhor vai preparar aí de tempos em tempos, né? Então, eu sei que é tudo por Ele, dele, para Ele, todas as coisas. Mas vamos lá, vamos começar o nosso devocional. Bom dia, mulherada linda de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Já compartilhem essa live para mais pessoas, para esse devocional chegar para mais pessoas, para mais mulheres. Hoje eu vou falar com vocês. A palavra de hoje é Ezequiel 37. Ezequiel 37. Eu fiz uma breve ministração. Na verdade não foi nem ministração, uma breve... Falei um pouquinho sobre Ezequiel 37, nosso encontro. Mas tá muito forte no meu coração essa palavra. Então, hoje nós iremos falar sobre Ezequiel 37. Já abra sua Bíblia, pois o nosso devocional é com a Bíblia. Então, abram em Ezequiel 37. Vamos começar? Senhor Jesus, nós te rendemos graça, Pai, por mais esse dia. Obrigada, Pai, pela tua misericórdia se renovar sobre nós mais um dia, Pai. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, tu és um Deus bom, tu és o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o nosso Jeová Jireh, o nosso Deus provedor. Tu és o nosso Jeová Rafa, o nosso Deus que cura. Tu és o nosso Santo de Israel, o nosso Rei dos exércitos. Tu és, Pai, a luz dessa terra.
Tu és o sal desse mundo, Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Pai, nós estamos aqui reunidas em Teu nome para Te honrar e Te glorificar com as primícias do nosso dia. Estamos aqui porque entendemos quando a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Papai, eu peço a Ti, Senhor, que se manifeste em nosso meio. E a Tua palavra fala que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, lá o Senhor estará. Papai, então vem cá, se faça presente, tome o Teu lugar de honra. Espírito Santo de Deus, se manifeste em nosso meio. O Senhor tem total liberdade aqui. Me dê, Senhor, nos dê a revelação da Tua palavra. Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Efatá, abra-te. Pai, nos dê entendimento, nos dê discernimento da Tua palavra. Fale em nossos corações. Papai, que as palavras que saírem da minha boca sejam Tuas, Espírito Santo, e não minhas. Me usa conforme a Tua vontade, ó Deus. Eu te peço. Senhor, eu peço que o Senhor repreenda todo o mal que tem te atrapalhar este devocional. Coloque, Pai, uma redoma de fogo ao nosso redor, para que nenhum mal nos suceda, nenhum dardo inflamado do inimigo, nenhuma seta, nenhuma distração, Pai, porque agora queremos estar, Pai, com a nossa mente cativa ao Teu Espírito Santo, para receber do Senhor, para o Senhor falar conosco, para nós ouvirmos ao Senhor, ó Deus. É isso que eu te peço, Pai, já te agradeço. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 37, por favor. E vamos lá. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor, Tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao espírito: Assim diz o Senhor: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu, a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes:
Assim diz o Senhor, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vós fizer sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Bom, nós vamos até aqui. Sabe, quantas coisas na nossa vida a gente ainda não viu alguns cumprimentos da promessa de Deus, porque da nossa boca não está saindo as profecias que deveriam sair. E eu não estou falando de profecias do futuro, eu estou falando de profetizar com fé. Sabe, quando Jesus fala assim, se vocês tiverem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, vem daqui, vai para lá, e ele vai. Sabe, muitas vezes algumas coisas não estão fluindo na nossa vida, porque a gente não está profetizando com fé o cumprimento daquilo. Sabe, é muito importante, porque a palavra do Senhor nos fala que o poder da nossa vida, da vida e da morte, está na nossa boca, está nos nossos lábios. E o Senhor nos deu uma arma muito poderosa, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, tudo aquilo que nós falamos, nós estamos ali com o Espírito Santo, tanto para as coisas boas, ou a gente está agradando o Espírito Santo, ou a gente está, entristecendo. Mas a gente tem um poder. A palavra nos fala que da nossa boca sai poder. E é o poder de Deus. A palavra de Deus tem poder na nossa boca. Quando a gente ora a palavra de Deus, a gente está orando uma aliança, um compromisso que Deus tem com a nossa vida. E quando a gente fala assim, Pai, a tua palavra fala que é para profetizar sobre os ossos secos. Vamos destrinchar do começo ao fim, porque tem muitos ensinamentos dessa palavra para nós hoje. Mas eu já quero te falar que aquilo que estava ressequido na sua vida, aquilo que estava morto, eu creio que ao você profetizar vida sobre aquilo, sobre essa circunstância, sobre essa falência, sobre essa morte espiritual, ou até sobre esse deserto que você está passando, você vai profetizar e tudo vai se vivificar. Você vai profetizar vida e o Senhor trará vida. Você vai profetizar bênção e o Senhor trará bênção. Você vai profetizar vitória e o Senhor te dará vitória. A partir de hoje, tudo aquilo que você vê que você está diante de um vale de ossos secos, você vai profetizar vida, você vai profetizar tendões crescendo, carne crescendo, ossos se ajuntando. E aquilo vai viver de novo para a glória de Deus. Tudo aquilo que parece que está morto na sua vida, você vai profetizar vida sobre aquilo. E o Senhor, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, vai vivificar novamente essa área da tua vida. Amém? Vamos lá então. Vamos destrinchar desde o começo. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. O que quer dizer? Que o Senhor, o próprio Deus, levou Ezequiel em espírito, para esse vale.
e que não era apenas ossos secos, era ossos sequíssimos. Então aquilo ali estava ali há muito, muito tempo, né? Aquilo ali, para vocês verem que a bênção do Senhor, que a vitória, o Senhor pode te dar a vitória em um lugar que faz muito tempo que você não tem a vitória, em um lugar que já está com os ossos sequíssimos. O Senhor é poderoso para reviver essa área. O Senhor é poderoso para fazer crescer vida onde no seu entendimento não tem mais vida. Então, não importa quanto tempo os ossos estão secos, o Senhor é poderoso para trazer vida para esses ossos. Não importa quanto tempo você está passando por esse deserto, é o Senhor falando hoje para você, começa a profetizar vida sobre esse vale. Começa a profetizar que vai crescer nervos, vai se ajuntar os ossos e o Espírito vai vir sobre eles. Não importa quanto tempo. E me disse, filho do homem, poderá viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Sabe, quando eu leio essa parte, é assim como Jesus pergunta, você quer ser curada? Porque é o Senhor falando assim, você tem fé que eu posso te curar? Porque Jesus, quando ele vai lá para aquele paralítico no tanque de Betesda, primeiro ele pergunta, você quer ser curado? E por incrível que pareça, esse paralítico ele começa a dar um monte de desculpa. Fala, não, mas olha, ninguém vem aqui me ajudar para me descer nesse tanque quando os anjos batem as asas ali para eu poder ser curado. Sabe? Quando o Senhor fala para você, você crê que eu posso fazer na sua vida? Qual é a sua resposta para Deus? O Senhor fala assim, você crê que você pode ser curada? Você crê que o seu casamento pode ser restaurado? Você crê que essa doença não veio para a morte, mas veio para a minha glória? Você crê na cura que eu posso liberar sobre você? Você crê? Você crê que esses ossos podem se tornar vivos de novo, assim como ele fez para Ezequiel? E aí Ezequiel fala, pai, tu o sabes. Só que a nossa resposta para Deus tem que ser, pai, eu creio que não há vale de ossos secos que o Senhor não possa reviver. Pai, eu creio que não há doenças que você não possa curar. Eu creio que não há casamento que o Senhor não possa restaurar. Eu creio que não há coração de pedra que o Senhor não possa dar um coração de carne. Eu creio que não há um homem na face dessa terra que não vai se curvar diante de ti, Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que eu nem entendo. O Senhor é poderoso para ressuscitar aquilo que estava morto. Então hoje, quando o Senhor te falar que há restauração em uma área da sua vida, que Ele quer que você restaure, que Ele quer que você peça a restauração, Ele quer que você creia que Ele restaure essa parte. Porque muitas vezes o que acontece é que a nossa fé está pouca. E a gente não crê que o Senhor pode fazer. A gente não crê que o Senhor pode mudar tudo que está à nossa volta. Sabe? Nós precisamos ter uma fé que fala para esses ossos crescerem de novo, que fale para esses ossos viverem e eles vivam. É necessário que a gente tenha uma fé que agrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, certo? É necessário que a gente tenha uma fé que fala assim, o meu Deus pode fazer todas as coisas. Paula, mas você tá doido, isso daqui é coisa muito grande. Mas o meu Deus pode, porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o Jeová Jireh, o Deus provedor. O meu Deus, ele fez todos os fundamentos da terra. O que é isso pro meu Deus? Não é nada. Sabe, nós precisamos ter essa fé inabalável, essa fé que move montanhas sim. Essa fé que profetiza para um vale de ossos secos reviver e eles revivem. É uma fé que você fala assim, na minha visão, essa doença vai me matar. Mas pelos olhos da minha fé, eu tenho um Deus, um Jeová Rafá. E Jeová Rafá é o Deus que cura.
E eu tenho certeza que Deus, Ele pode curar. O Deus que eu sirvo pode me curar dessa doença. E aqui ele fala assim, então me diz, profetiza sobre esse vale, sobre esses ossos e diga, ossos secos, ouça a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei os nervos sobre vocês, e farei crescer carne, e sobre vocês estenderei pele, e porei em vós Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Sabe? Aqui ele fala assim, profetiza sobre esses ossos e fala para esses ossos, ouça a palavra do Senhor. Sabe, muitas vezes a gente até profetiza sobre a nossa vida, mas a gente não profetiza a promessa. Porque a palavra do Senhor, ela está cheia de promessas para a nossa vida. A palavra do Senhor nos fala que aquele que ama o Senhor, acima de todas as coisas, o Senhor tem para ele coisas que aquele que o ama, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sequer penetrou no seu coração aquilo que o Senhor tem preparado para você. Então, quando você profetiza e você fala assim, a palavra do Senhor me diz, como filha, que aquele que ama o Senhor nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no meu coração aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Então, Pai, eu profetizo que eu vou ter uma família abençoada, uma família numerosa, porque é o que meus olhos não viram ainda. Eu profetizo que eu vou ter uma empresa que vai ser mantenedora do reino de Deus aqui nessa terra, uma empresa que vai cuidar do órfão, da viúva. Eu vou ter abundância para dar e transbordar, não para pedir emprestado. Eu vou ter uma vida farta porque a palavra do Senhor me fala. Sabe, quando a gente traz como eu posso dizer para vocês? Traz à existência as promessas de Deus para nossa vida, profetizando elas, tudo se faz novo. Porque o mundo espiritual, ele começa a se mover através da palavra. Quando eu oro aqui com vocês para falar assim, Pai, a tua palavra diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, lá o Senhor estará. Eu estou trazendo à existência uma palavra de Deus, e Deus tem aliança com a tua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu vou falar uma coisa para vocês. Profecias que nós recebemos de pessoas, de homens, a palavra não fala que o Senhor tem compromisso com elas. Pode sim, eu acredito em todas as profecias que o Senhor me entregou, por conta das pessoas que me entregaram. Só que o compromisso que Deus tem conosco está na palavra. Então nós temos que pegar as promessas que Deus tem para nós e falar, Deus, a tua palavra fala que aquele que te busca te encontra, aquele que bate a porta o Senhor abre. Pai, a tua palavra fala que aquele que tem a sabedoria, que pede a sabedoria, o Senhor dá. Pai, então por favor, eu quero a sua sabedoria, eu quero sabedoria. Pai, a tua palavra também diz que o Senhor tem guardado a verdadeira sabedoria para os retos e íntegros. Pai, eu sou uma pessoa reta e íntegra. Então derrama, Pai, sobre minha verdadeira sabedoria. Sabe, quando a gente começa a trazer à existência as promessas de Deus e profetizá-la, porque assim, aqui Deus falou diretamente para Ezequiel, certo? E ele falou assim, ó, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Deus diz. Então, o que a gente tem que fazer diante dos nossos desertos, diante dos processos que estamos passando, diante das dificuldades, diante de alguma coisa que a gente está passando no nosso dia a dia? Olha, deserto. Ouça o que a palavra do meu Deus diz, que nenhum mal vai vir para mim para a morte. Que tudo que eu passar, onde eu estarei, Ele está comigo. Então, eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor me fala que aquele que tem sabedoria, ele tem vida longa. Então essa doença ela não vai vir para minha morte. Ela vai vir para glorificar a Deus. Sabe? Nós temos que
parar de ser rasas no entendimento. Porque às vezes a gente não é rasa na oração, a gente busca ao Senhor, a gente ora bastante, mas a gente não conhece a palavra de Deus. É necessário que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente tenha entendimento, que a gente estude a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente sabe das promessas que Ele tem para nós. Mas a gente sabe da vida que Ele quer que nós tenhamos aqui. Não uma vida cativa, não uma vida miserável, não uma vida cheia de problema, mas uma vida plena. Não que no mundo não tereis aflição, não, no mundo tereis aflição, mas nós precisamos ser bom ânimo, certo? Mas Deus, Ele não quer, Ele não tem para você uma vida de aflição todos os 365 dias do seu ano. A palavra fala, no mundo tereis, então vai ter aflição, mas não é para ter todo dia. Então, se hoje você vive uma vida de aflição todo dia, tem alguma coisa errada. Ou é porque você não sabe das promessas que Deus tem para você, então você não toma posse delas. Você não profetiza a sua vitória. Você não profetiza o seu escape. Porque muitas vezes a gente vive uma vida muito aquém do que Deus tem para nós, porque nós não sabemos do que nós temos direito. A palavra fala que nós somos co-herdeiras com Cristo. E o nosso Deus, Ele é um Deus de graça, um Deus de glória, um Deus de abundância. Só que o Senhor, Ele também dá conforme a nossa capacidade. Sabe que nem a parábola, né, das moedas ali, que o Senhor dá 5 para um, dá 2 para o outro, dá 1 para o outro. O Senhor, Ele distribui conforme a nossa capacidade. Então é necessário a gente se capacitar. É necessário a gente se capacitar para a gente ter como administrar aquilo que o Senhor vai nos dar. Não tem como o Senhor te dar 5 moedas de prata se você só tem capacidade de administrar uma. O Senhor, Ele não vai te dar. Então, muitas vezes você não está vivendo o extraordinário que você gostaria de viver, mais ainda, porque você não tem capacidade de administrar ainda essa grandeza que você quer. Então, primeiro nós precisamos nos capacitar, nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus para saber, peraí, se o Senhor fala assim, que aqui o Senhor distribui os talentos conforme a capacidade, então quer dizer que as pessoas têm que se capacitar. Então eu tenho que me capacitar. E se a palavra fala isso, então eu vou me capacitar para eu receber mais talentos, certo? E aí você começa a ter entendimento, só que você não tem entendimento se você não busca na palavra, se você não lê a palavra com fome. A gente tem que ler a palavra, não ler assim, ó, ai, nossa, eu vou ler a Bíblia em 365 dias. Eu já fui assim, ai não, eu tenho que ler a Bíblia em 1 ano. Não, minha irmã, se você ler, se você pegar, a palavra fala, pegue a palavra de Deus e medite nela. Então, se você pegar apenas um versículo por dia e meditar, você fala assim, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra de Deus. E você fala assim diz o Senhor, eu farei que entre em vós o Espírito e viverás. E aí você começa a meditar nessa palavra e você começa a pedir para o Espírito Santo revelação dessa palavra. Pedir para o Espírito Santo te levar para um lugar onde ele possa te explicar melhor. Sabe, você meditar e você falar assim, pai, eu quero entender melhor. Não é sobre você ler a Bíblia em 1 ano. É sobre você entender o que Deus quer te dizer naquela passagem. É sobre você se aprofundar na palavra. Não você ser uma pessoa genérica, generalista. Ah, não, eu já li a palavra de Deus. Mas aí alguém fala assim, mas olha, o que está escrito lá então? E você não sabe, porque você não lembra, porque você foi assim, deixa eu ler isso aqui, aqui. E você foi rápido, então você não entendeu. É necessário que a gente leia a palavra de Deus com fome. Não apenas por quantidade, mas é a qualidade. Sabe? O Senhor me falou que vai ter mudanças no nosso devocional.
Então, assim, e eu tô orando, falo assim, Pai, como que vai ser? E eu creio que vai ser assim. Não vai ser mais, a gente vai ler um capítulo, mas a gente vai pegar apenas um versículo para falar. Porque é isso que tá no meu coração. Sabe? Cada dia a gente vai meditar em um versículo. E a gente vai falar assim, só que a gente vai deixar o Espírito Santo falar, como sempre. Porque é necessário que a gente comece a se aprofundar. Não fazer as coisas com Deus com pressa. Tem tantas coisas que a gente faz. A gente vai na faculdade. A gente lê, a gente vai estudar. E a gente pega para estudar e a gente pega para entender aquilo. Por que a palavra de Deus a gente só pega para ler? Não, a gente tem que entender. É você pegar e você... olha, eu tô ouvindo a palavra enquanto eu lavo a louça. Eu coloco lá a Bíblia falada. Aí tem uma coisa que me desperta ali, eu pauso, eu falo assim, peraí, deixa eu anotar isso aqui, porque isso aqui eu quero estudar para saber mais sobre isso. Então, eu vejo que o Senhor quer esse aprofundamento nosso, essa nova etapa, sabe? Esse aprofundamento da gente meditar realmente nessa palavra e falar, Deus, revela para mim os segredos desse versículo. Revela para mim o que o Senhor falou realmente para ele. Quais foram as palavras? Sussurra no meu ouvido, Pai. Bom, e aqui, e quando o Senhor fala para ele, olha, fala, profetiza para esses ossos o que eu estou falando. Então, assim, você não vai profetizar o que está na sua cabeça. Você profetiza as promessas de Deus para sua vida. Você profetiza e fala assim, Deus, a tua palavra me fala isso, então peraí, eu vou profetizar isso na minha vida. Eu vou ter uma vida em paz, uma vida longa, uma vida próspera, uma vida abundante, porque é isso que a palavra de Deus fala para mim. Eu tenho uma vida perdoada, eu sou resgatada, eu sou redimida, né? Então, assim, nós precisamos profetizar as promessas de Deus para nós. Só que como que a gente vai profetizar se a gente não sabe? Então é necessário que vocês busquem esse entendimento, que vocês se capacitem para receber os talentos. É necessário. Saia desse raso, saia dessa, não, eu vou ler, mas não entendeu nada. A primeira vez que a gente lê eu pelo menos, a primeira vez que eu leio, eu não entendo muita coisa. E eu vou lá e aí eu começo, né? Quando eu tô mais assim, eu vou lá e aí eu pesquiso. E aí eu vejo uma pregação sobre o assunto. Mas nunca é a primeira vez que você lê, você vai ter um entendimento. Ainda mais se você lê de maneira rápida. Mas quando você pega e fala assim, não, eu vou ler a palavra de Deus com fome. E você pede para Deus te revelar, o Senhor vai te revelar. O nosso problema é que às vezes a gente estuda tanta coisa, mas na hora da gente estudar a palavra de Deus, a gente é tão raso. E aí por isso que a gente não pega as promessas, a gente não sabe das promessas. Bom, porque aqui, o que essa parte fala para mim, profetiza e fala o que eu digo para eles fazer. Que eu vou pôr nervos sobre vocês, carne vai crescer, vou colocar em vocês um espírito e vocês saberão que eu sou Deus. Sabe? Quantas coisas na nossa vida a gente até profetizou, mas a gente não profetizou com fé, crendo que iria acontecer, porque a palavra fala assim, se você creres, você verás a glória de Deus. Só que às vezes a gente profetiza sem fé, a gente profetiza murmurando, a gente profetiza por profetizar. Não, mas quando você pega e você fala assim, peraí, eu vou escrever aqui as promessas que o Senhor tem pra mim. O que o Senhor me falou na boca de um profeta, o que o Senhor falou só pra mim, porque eu vou começar a lançar isso no mundo espiritual. O Senhor me falou que eu vou para as nações, então eu profetizo que eu vou ser poliglota, porque eu vou falar em muitas nações. Eu profetizo, porque o que acontece? O mundo espiritual ele começa a se mover. E se tem algo do Senhor já guardado para você, que só estava esperando você começar a se mover diante daquilo que o Senhor te falou, vai acontecer.
Muitas vezes o que está faltando é apenas você se mover para a promessa. Você começar a profetizar o cumprimento dessa promessa. Porque não é só sobre você receber e você guardar, não. Porque às vezes, o que acontece? A gente recebe uma profecia de Deus. Senhor, um profeta do Senhor que é muito ungido, vai lá e nos dá uma profetiza na nossa vida. Amém, glória a Deus. E a gente fica guardando aquela promessa. E a gente fala assim, não, mas se o Senhor falou que vai fazer, já aconteceu. Mas aí a gente pode trazer à existência essa promessa. Às vezes a gente só guarda aquela promessa e a gente quer que o Senhor faça tudo. Mas o que o Senhor está falando para mim hoje é, você precisa se mover. Você precisa profetizar, você precisa se mover para que os ossos secos criem vida de novo. Então, se o Senhor te fez uma promessa que você seria, vamos colocar aqui, mantenedora da obra. E você começa, Pai, porque o Senhor me falou na boca de um profeta, mas a tua palavra também me fala que com a sabedoria vem riqueza e honra. E Pai, eu profetizo que eu serei mantenedora da tua obra e que será rápido. E Pai, eu preciso que o Senhor me dê estratégias para me chegar lá mais rápido. Então começa a se mover, a profetizar. Não guarda para si, não espera tudo. Às vezes a gente recebe as palavras do Senhor e a gente fica esperando Ele fazer tudo. Então, o que eu quero falar para vocês é, comece a profetizar. Porque aqui, Ezequiel fala assim, então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído enquanto eu profetizava. O que acontece? O que ele quer dizer isso aqui? Enquanto você profetiza, o mundo espiritual se move. Enquanto você profetiza aquilo que o Senhor te ordenou, tudo vai começar a se mover, vai haver ruídos que mesmo que você não ouça, vai ter. O mundo espiritual vai começar a se mover. E eis que se fez um reboliço e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Então, enquanto você profetiza, o mundo espiritual se move através dessa profecia, porque da tua boca há poder de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, tudo aquilo que nós profetizamos com o poder do Espírito Santo. E qual é o Espírito que pairava sobre a terra, no fundamento da terra? Era o Espírito Santo de Deus. Só que o que acontece? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Lá em Gênesis 1 fala assim, e o Espírito pairava sobre a terra. Só que quando que houve luz? Quando que começou a surgir as coisas? Quando Deus fala, e haja luz. E Deus falou, haja luz. E houve luz. Quando Deus fala, cresçam os fundamentos da terra. E cresceu os fundamentos da terra. Então o Espírito Santo, ele paira sobre nós. Ele vive dentro de nós. Ele habita dentro de nós. Mas as coisas começaram a surgir quando Deus falou. Então comece a falar aquilo que o Senhor te prometeu. Comece a profetizar. Se o Senhor te falou que vai acontecer, já aconteceu. Mas você precisa trazer a existência. Para de ficar guardando para você. Comece a profetizar. E eu não tô falando para você falar para outras pessoas, não. Tá? Não tô falando, porque às vezes a gente tem o Senhor nos dá uma visão de algo, nos fala o que vai acontecer e a gente fica falando para as pessoas que são incrédulas. E aí o que acontece? Ela te contamina com a incredulidade dela e você passa a não acreditar mais. Então você tá na sua casa, você tá no seu quarto de guerra, comece a profetizar tudo aquilo que o Senhor falou para você. Comece a trazer a existência. Porque se o Espírito Santo tá dentro de você, o Espírito que pairava sobre a terra, lá quando o Senhor falou assim, haja luz e houve luz, é porque você tem o Espírito de Deus, Espírito de poder na sua boca. Então comece a profetizar vida nesse vale de ossos secos. Comece a profetizar vitória, mesmo que você não veja vitória. Comece a profetizar cura, mesmo que você não veja cura. Comece a crer.
Se creres, verás a glória de Deus. Então, muitas vezes, muita coisa ainda não aconteceu na nossa vida porque a gente fica, ai, porque o Senhor falou que vai fazer, então Ele vai fazer. Mas você está profetizando que vai acontecer? Você está falando, não, porque eu vou sim, o Senhor falou que eu vou para as nações. Eu sou o profeta às nações, eu sou poliglota, eu falo 5 línguas, eu prego em 5 línguas, eu sou fluente em 5 línguas. O Senhor falou que eu sou mantenedora da obra. Pai, derrama as tuas riquezas do tipo de Deus, porque o Senhor falou para mim que eu seria mantenedora da obra. Então abre as portas, traz contratos, traz pessoas que vão me ajudar a construir empresas. Sabe, comece a trazer existência, comece a falar, a profetizar. Porque quando a gente começa a profetizar, enquanto a gente profetiza, acontece um reboliço no mundo espiritual para se mover a teu favor. Do mesmo jeito que quando você fica assim, ai, porque eu tô tão cansado. Ai, porque nada dá certo pra mim. Ai, porque tudo sempre, ai, nunca vai, nunca. O que acontece? Você continua, você vai. O que acontece? O mundo espiritual, ele te ouve, tanto pra coisa boa quanto pra coisa ruim. Então você vai ficar mais cansada, realmente as coisas não vão acontecer, realmente as portas não vão se abrir. Então você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Então tudo aquilo que você fala tem poder. Tudo que você fala tem poder. Então comece a pegar tudo aquilo que você vê que tem a promessa, que tem promessa para você na palavra e comece a profetizar. Começa a falar, começa a trazer existência. Para de ser tão passiva e querer que Deus faça tudo para você. Deus faz tudo menos a sua parte. E é da nossa parte profetizar e crer. É da nossa parte ter fé que tudo vai acontecer. Se o Senhor falou que vai acontecer, já aconteceu. É nossa responsabilidade ter essa fé que move montanhas. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se sua fé tá pouca, porque você tá lendo pouca palavra, porque você tá ouvindo pouca palavra, porque você não tá se alimentando da palavra. Se hoje a sua fé não é capaz de profetizar e trazer à existência aquilo que o Senhor já falou que você tem, direito, que o Senhor já falou que vai te dar, é porque você tá lendo pouca palavra, é porque você está se alimentando pouco da palavra. Porque você só vai ter uma fé que move montanhas quando você lê a palavra de Deus com fome e você fala assim, nossa, Deus tem isso pra minha vida. Glória a Deus. Pai, eu já profetizo aqui, tal. Sabe, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Paulo, eu falo, e eu já profetizo aqui, né? Que eu tenho um sonho de morar num castelo, tipo assim, uma casa que parece um castelo. Sabe aquelas casas que tem um monte de ornamento, que não aquelas casas que é quadrada, super modernas de hoje. Eu gosto daquelas casas que tem detalhe, né? E eu falo assim, eu vou morar numa casa que parece um castelo, cheia de detalhe, com um detalhe dourado, com casa toda, sabe, branca com dourado e tal, porque eu falei assim, mas a minha condição hoje é disso? Não, mas o meu Deus pode. O meu Deus é dono do ouro e da prata, então eu profetizo sim. E às vezes meu marido fala assim, Fer, para. Eu falei assim, Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Se eu ficar vivendo pela minha vista, nem o nosso casamento a gente tinha tido. Porque o meu casamento foi todo profetizado. Eu profetizei, eu vou casar com o vestido dos meus sonhos. E na hora que eu cheguei no lugar para ver o vestido, eu mostrei a referência, a pessoa olhou para mim e falou assim, nossa, esse vestido é da nossa assinatura. Então assim, comece a trazer existência, a promessa de Deus para sua vida. Começa, Pai, o Senhor me falou isso, então eu profetizo isso. O Senhor me falou aquilo, Pai, então eu profetizo. Sabe? Não espere as coisas acontecer, sabe? Não fique só esperando o Senhor bater a sua porta. Convida Ele para entrar.
Sabe, convida as promessas de Deus a se cumprir, comece a profetizar. Tudo aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, creia que já aconteceu e fale sobre elas todos os dias. Escreva num sulfite desse tamanho, numa cartolina e fale sobre elas todos os dias. Coloque do lado da sua cama, acorda e já profetiza tudo aquilo que o Senhor falou para você. Comece a trazer existência, começa a profetizar esses ossos se ajuntando, essa carne crescendo, esse nervo crescendo. Comece a profetizar esse espírito vindo espírito de vida vindo onde já não tá mais, onde já não tem mais vida. Se creres, você precisa crer que aquilo que habita dentro de você, que o espírito que habita dentro de você é o espírito que estava com Deus, no fundamento de tudo. E todas as coisas aconteceram a partir do momento que Deus falou. E haja luz, e houve luz. Entende? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, vamos trazer para fora, vamos profetizar. Ai, Paula, mas eu não vejo. Profetiza. Eu falo assim, ó, eu sou magra e saudável. Ai, Paula, mas hoje eu tô acima do peso, eu não tô nada saudável. Eu sou uma mulher magra e saudável. Eu sou uma mulher mantenedora da obra de Deus. Eu sou uma mulher com muitas posses, que cuido de orfanatos. Eu sou mantenedora de orfanatos. Eu sou mantenedora de asilos. Eu sou mantenedora de toda a obra de Deus. Porque, ai, Paula, mas hoje você não tem um real na conta. Mas eu profetizo. Porque eu trago a existência. Porque o Senhor não me criou para viver uma vida sem promessa. O Senhor não criou você para ter porque as promessas do Senhor nos traz esperança. A palavra de Deus nos traz esperança. E por que nos traz esperança? Porque há uma promessa. Sabe por que a gente está aqui todos os dias? Porque há uma promessa de que que Jesus foi construir uma casa para cada uma de nós aqui para morar com Ele no reino dos céus. Então há uma promessa. Então a gente tem que se mover para essa promessa. Todas as promessas que o Senhor te fez, Ele quer que se cumpra. É desejo do Senhor que todas as promessas que Ele te fez se cumpra. Só que você precisa se mover na direção da promessa. Você precisa profetizar, você precisa fazer o que é necessário, você precisa fazer o que está no seu alcance para que essa promessa se cumpra. É sobre o que você faz com aquilo que Deus prometeu. Não é sobre o que você faz com aquilo que fizeram com você somente, mas é o que você faz com as promessas que Deus te deu. É o que você faz com aquilo que o Senhor já te deu autoridade para vencer. O Senhor já te deu autoridade para sair desse deserto. O Senhor já te deu autoridade para sair dessa depressão. O Senhor já te deu autoridade para sair da ansiedade. O Senhor já te deu autoridade para sair de toda essa miséria. O Senhor já te deu autoridade para sair desse endividamento, dessa falência. O Senhor já te deu autoridade para ser curada. Então começa a se mover em direção à promessa de Deus. Comece a profetizar a sua vitória. Comece a profetizar tudo aquilo que o Senhor te disse. O Senhor me disse que eu vou ser mãe de muitos filhos. Eu profetizo, ventre, se abra. Ah, mas Paulo, eu tô tentando, não vai. Ventre, se abra, porque Deus me falou. E se o Senhor falou, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Nada, a não ser nós mesmos, pode impedir o cumprimento das promessas de Deus para nossa vida. Às vezes a gente fica colocando culpa em Satanás. Ai, porque as coisas não acontecem na minha vida porque Satanás é o que, tal. Não. Às vezes é só você mesmo que não está crendo o suficiente. Às vezes é só você mesmo que não profetiza, que não se move mediante a promessa. Que você não se move, você não faz, você não fala, você não profetiza, você não crê. Então as coisas não vão acontecer. Então, se creres, verás a glória de Deus. Eu falo que tudo aqui, o que mais me fala no meu coração essa passagem, é que tudo aquilo que o Senhor falou para você que vai acontecer, é necessário que você profetize e creia que já aconteceu.
Porque imagina aqui se Deus falasse assim, Ezequiel, fala, profetiza que vai acontecer. E aí ele fica assim, Deus, mas ó, sei não, hein? Não sei se vai acontecer não. Porque às vezes a gente faz assim. Às vezes o Senhor nos dá uma promessa, o Senhor fala pra gente, olha, vai acontecer isso. Aí você fica, acho que não vai acontecer não. Ai, Deus, tá tão distante. Isso aqui, ó, precisa de muita coisa pra isso aqui acontecer, então eu acho que não. Ezequiel pegou aquilo que Deus falou e profetizou. Então, o que Deus já te falou que você ainda não profetizou? O que Deus já te deu a vitória que você ainda não pegou a vitória? Bom, e aqui, só para finalizar, e eu olhei e eis que vieram nervos sobre a pele, tudo cresceu. E aqui o Senhor me disse mais uma vez, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então a gente tem que profetizar, assim diz o Senhor. O Senhor me disse que vai acontecer. O Senhor fala em tua palavra que isso é uma promessa para minha vida. Então, assim diz o Senhor sobre mim. Então, começa a falar, começa a profetizar. E hoje eu vou falar para vocês, peguem um caderno e escrevam as profecias que vocês já receberam. E comecem a se pedir para o Espírito Santo lembrar aquilo que ele falou diretamente para você, que ele faria por você. E comece a escrever e comece a ler a palavra. Ai não, a palavra me falou isso aqui. Então, comecem a escrever e comecem a fazer esse exercício de profetizar, né? Olha, o Senhor me fala que vai acontecer isso, mas eu ainda não tô com a minha fé muito grande. Começa a ler a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa estar no meio de pessoas que creem mais que você. Às vezes o que está acontecendo é que você está no meio de pessoas que são incrédulas. Que porque alguma coisa ruim aconteceu, elas já não acreditam mais porque elas acham que a vida é um morango e que não vai ter aflição. Tem pessoas que é assim. A vida tá ótima, 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 muitos anos de muita prosperidade, abundância. Acontece uma coisa. Ela já, agora eu sou ateu, agora eu não acredito mais em Deus. Então não, você tem que estar no meio de pessoas, de mulheres, de pessoas que vão te despertar uma fé ainda maior. Então, comecem a escrever hoje. E peça para o Espírito Santo te lembrar das promessas de Deus. E comece a profetizar, não como se fosse acontecer, mas como se já acontecesse. Você fala assim, eu sou mantenedora da obra de Deus. Eu sou magra e saudável. Eu sou profeta às nações. Eu sou poliglota. Eu sou fluente em várias línguas. Eu sou. Porque quando a gente começa a trazer a existência no tempo presente, acontece um reboliço. E há ruídos no mundo espiritual que vai começar a trabalhar para que você alcance isso. A todas as promessas de Deus. Não viva uma vida sem o cumprimento da promessa. Ai, Paula, mas o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer, ele vai. Só que Deus, ele não precisa que você faça nada. Só que você precisa ter fé que vai acontecer. Porque tem coisas que o Senhor já te prometeu lá atrás, que você nem se lembra mais. E você não se lembra porque você não pegou aquilo e agarrou com as próprias mãos e falou, eu vou escrever isso aqui em algum lugar, para todo dia eu me lembrar dessa promessa de Deus para minha vida. Isso é se apegar na promessa. É você falar, não, eu preciso lembrar disso aqui todo dia. Então eu vou escrever num lugar e eu vou ler isso aqui todo dia, porque a promessa vai se cumprir. Se o Senhor falou que vai acontecer, já aconteceu. Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso devocional de hoje. Eu sei que a palavra falou com vocês, então escrevam hoje o que o Senhor já falou para você que vai acontecer. Qual é o vale de ossos secos
que o Senhor já te deu autoridade para profetizar, para que crie vida. E escreva, e não só escreva, profetize. Profetize, ó, lembrem-se que tudo aconteceu, que tudo se formou quando Deus falou que haja luz e houve luz. Então, façam isso hoje. Meditem na palavra. Se vocês têm mais um tempinho, fiquem mais um pouquinho meditando na palavra. Fala, Espírito Santo, tem algo aqui que o Senhor ainda quer falar comigo, né? Saiam desse, eu preciso ler a Bíblia num ano. Não é só para isso, tá? A gente precisa ler com fome. Bom, vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra, obrigada por este devocional, obrigada por falar em nossos corações. Senhor Jesus, eu profetizo que esse devocional vai ser o maior devocional de mulheres do mundo, onde vai ter muitas e muitas, milhares, milhões de mulheres entregando as primícias para o Senhor. Eu profetizo que o devocional dela será o maior devocional de mulheres do mundo, para a tua honra e para a tua glória. Pai, eu consagro a Ti esse dia, seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos caminhos, não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Pai, nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, eu profetizo um dia de bênção, de glória, de paz, de vitória para mim, para minha casa, para o meu marido. Leva o meu marido ao trabalho, Pai, em paz e em segurança. E tudo que ele colocar as mãos dele, ele prosperará. Todos os problemas que ele tiver que resolver, ele resolverá, assim como eu também, Pai. Nos proteja de toda a seta do inimigo. E eu já denuncio, Pai, todas as armadilhas, planos, iscas de Satanás contra a minha vida, minha casa. Eu denuncio, Pai, e eu peço que o Senhor o repreenda. Para a honra e glória do Teu nome, Pai, eu peço que eu profetizo e eu declaro que arma nenhuma prosperará contra mim e a minha casa, contra tudo que leva o meu nome. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te rendemos graça porque o Senhor é bom. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Gente, vejo vocês amanhã, às 6 da manhã. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.